Eu acho que a gente não espera um diagnóstico desse. É uma coisa que choca, uma coisa que a gente, no momento que a gente ouve, a gente paralisa, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito prática. Eu descobri precocemente, né, o que a gente sempre fala que é muito importante. Eu sempre cuidei de mim, sempre cuidei do meu corpo, eu descobri precocemente, então a chance de cura foi... Quando o médico me disse, olha, a sua chance de cura é 95% porque você descobriu cedo, aquilo me deu uma força muito grande. E me deu uma certeza que eu, com certeza, eu ia conseguir... Eu tô arrepiada, eu tô nervosa, desculpa. Superar. Superar. Eu ia trazer essa palavra. E aí, obrigada. E aí, no final das contas, pra mim foi um choque, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito aliviada por ter conseguido e ter descoberto a ponto de fazer o tratamento, de me curar, de ter a chance de me curar. Estamos em pleno Outubro Rosa e hoje o Sofá do Saia Justa abre espaço para muito acolhimento e informação. Tudo rosa por aqui com duas visitas especiais, a ginecologista e mastologista doutora Cecília Pereira e Fernanda Mota, modelo e apresentadora. Bem-vindas. Obrigada. Muito bem-vindas. Olha, sabe aquele momento da vida em que a gente toma um grande susto? Uma notícia ruim de doença, por exemplo, tira qualquer pessoa do eixo. E Outubro Rosa está aí para lembrar justamente da importância da conversa e do autocuidado, principalmente no câncer de mama. Olha, gente, em 2024 serão quase 74 mil casos novos só no Brasil. Segundo os últimos dados da Organização Mundial de Saúde, o câncer de mama atingiu mais de 2.300.000 pessoas no planeta em apenas um ano. Mas a ciência também traz boas notícias. Casos em estágio inicial têm chances de cura de 95%. Eu acho que a gente não espera um diagnóstico desse. É uma coisa que choca, uma coisa que a gente, no momento que a gente ouve, a gente paralisa, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito prática. Eu descobri precocemente, né, o que a gente sempre fala que é muito importante. Eu sempre cuidei de mim, sempre cuidei do meu corpo, eu descobri precocemente, então a chance de cura foi... Quando o médico me disse, olha, a sua chance de cura é 95% porque você descobriu cedo, aquilo me deu uma força muito grande. E me deu uma certeza que eu, com certeza, eu ia conseguir... Eu tô arrepiada, eu tô nervosa, desculpa. Superar. Eu ia trazer essa palavra. E aí, obrigada. E aí, no final das contas, pra mim foi um choque, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito aliviada por ter conseguido e ter descoberto a ponto de fazer o tratamento, de me curar, de ter a chance de me curar. Então, eu acho que foi um baque, mas também foi uma bênção pra mim. Como é que você sabe? descobriu, Fê? Eu descobri através do exame, do autoexame, né? Nossa. Eu morei a vida inteira fora, nos Estados Unidos, e eu vinha para o Brasil fazer exames, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e sempre cuidei muito de mim. E eu conhecia muito meu corpo, né? A gente fala o quanto é importante a gente conhecer, ter o cuidado da gente, com a gente, conhecer o nosso corpo. E eu conhecia muito meu corpo, e eu sempre fazia, periodicamente, o autoexame. E um belo dia eu senti uma coisa que eu falei, gente, aqui não tem esse negócio aqui, eu nunca senti esse troço não, tem alguma coisa diferente. E aí eu fui investigar e eu descobri e tive o diagnóstico de câncer de mama. Doutora Cecília, como é que normalmente as pessoas reagem ao diagnóstico do câncer de mama? Aceitam? Ou negam? Obrigada. Em linhas gerais, como é que é esse momento? Existem fases diferentes dessa aceitação do diagnóstico, né? E reações muito diferentes. Mas, normalmente, quando a paciente ela já chega com um nódulo suspeito, então ela já vai para essa consulta do resultado da biópsia, normalmente ela não vai sozinha. Então, essa reação também não é só da paciente. Geralmente, ela está com a mãe ou com o marido. E aí, tem toda uma questão, porque o câncer é uma doença familiar. Toda aquela família vai atravessar a doença junto. Muitas pacientes, no primeiro momento, têm essa visão muito feminina de eu tenho que tomar conta da minha família, então eu preciso ser forte, não vou demonstrar isso, porque eu cuido da minha família, eu tenho os meus filhos, eu tenho meu marido. Então, elas querem ser essa rocha. E depois...
dependendo de como é o tratamento, esse comportamento pode mudar. Porque o tratamento pode ser de uma maneira mais simples, pode ser só uma cirurgia, mas às vezes não. Às vezes a gente vai passar por uma quimioterapia, radioterapia, cirurgia, reconstrução. Então é um tratamento longo. E as reações às diversas fases desse tratamento são muito diferentes, porque envolvem pessoas de idades diferentes. Uma criança, às vezes um homem, né, junto. A Fernanda levantou o ponto que ela percebeu que tinha alguma coisa errada pelo toque, pelo autoexame. O que mudou no autoexame de uns anos atrás para agora? Porque parece que muita coisa mudou com Muita relação coisa a ele, mudou. né? Quando a gente começava a falar sobre prevenção, diagnóstico precoce, se falava muito sobre isso. E até hoje eu sou convidada para falar sobre a importância do autoexame. Então a gente tem que dividir as pacientes em faixas etárias diferentes. A Fernanda fez um diagnóstico de um câncer de mama antes dos 40 anos. Então não existe rastreamento padronizado para mulheres abaixo de 40 anos, mulheres de risco habitual. A mamografia a gente começa a fazer anualmente a partir dos 40 anos. Então, aonde entra o autoexame hoje? O autoexame entra para pacientes que ainda não têm essa idade, né? Tem menos do que 40, para terem essa questão do autoconhecimento, foi o que ela falou. Então, não existe isso de todos os meses vamos fazer autoexame. Não é isso. O autoexame ele tem que ser feito de maneira aleatória, quando você sentir essa vontade, essa necessidade. Tô no chuveiro, vou fazer autoexame. Ensinar a sua filha, porque adolescente, às vezes, tem uma mama muito heterogênea. Então, tudo que elas palpam, elas não sabem o que é. Então, com o passar do tempo... Não, eu sempre tive esse nódulo aqui, e isso é o meu normal. A função do autoexame é essa, é o autoconhecimento. Autoexame não reduz mortalidade de câncer de mama. O único exame que reduz mortalidade, que se comprovou eficaz, é a mamografia. A Rita levantou um ponto que as pessoas têm um pouco de medo de mencionar a palavra Até hoje. câncer. Morrem de medo. Até hoje. Até hoje eu fico impressionada com isso, assim, sabe? Porque isso era da minha casa, né? Sim. As minhas mais velhas, vó, bisavó, tias, avós, ficavam, não, fulana tá com aquela doença, a doença de fulana. E aí eu ficava intrigada com isso. Que doença é essa? Depois de um tempo eu fui descobrir que elas estavam falando de câncer e de câncer de mama, né? Porque em outros locais do corpo elas falavam. Mas é uma coisa muito ligada à feminilidade, ao tabu ainda. E eu acho que quando a gente não consegue nem pronunciar a palavra, para a gente receber um diagnóstico, para a gente ter essa praticidade de resolver, né? De dizer, não, vamos aqui. É bem difícil, muito mais E difícil. além de tratar, a pessoa vai querer esconder, né? De uma certa maneira. Tem esse É peso porque existe, também, eu acho que existe um certo preconceito com Sim. um nome, porque ele é muito forte. Além disso, acho que E tem falta de medo, informação. né? E tem medo medo de- estigma, né? de Então ela atrair, vai né? ficar doente, fragilizada, ela Vai vai perder perder o o cabelo. cabelo. Você falou uma coisa muito interessante, de câncer e de mama, porque como a incidência é Isso. muito alta, É. eu sempre falo isso no consultório. Você pode passar por essa vida sem conhecer alguém que teve um câncer de tireoide, mas de mama, não. Você não vai Mama, pela alta incidência, você vai conhecer alguém. E é por isso que esse medo é maior do que dos outros tumores. Pacientes jovens têm uma tendência a terem lesões ela vai falar disso também, mais agressivas, que crescem mais rápido. Então, o rastreamento para pacientes muito jovens, ele não é indicado, porque essas pacientes têm o que a gente chama de câncer de intervalo, tumor de intervalo. Esse 1 ano é muito tempo para uma paciente jovem. Então, ela fez um exame agora, 6 meses depois, ela tem um nódulo palpável. Porque elas costumam ter doenças mais agressivas que crescem mais E, rápido. doutora Cecília, e a ultrassonografia? A ultrassonografia, não existe um padrão para solicitar ultrassonografia. Então, se você chegar, por exemplo, para ser atendida no meu consultório e você não tiver um histórico familiar forte, não tiver queixa nas mamas, não palpou nada diferente e eu também não palpei nada, essa ultrassonografia pode ser bypassada. A verdade é que, culturalmente, a gente costuma pedir. Se você for no meu consultório, eu vou pedir. É um exame que não emite radiação. E que a paciente espera que você faça esse exame. Mas ele não reduz mortalidade, justamente porque as lesões, elas têm várias naturezas diferentes. Então, cada método tem um objetivo. Então, por exemplo, uma lesão muito pequenininha, que chama microcalcificação, a ultrassonografia não vê. Então, às vezes, você faz um exame, você acha que está tranquila, porque esse exame é normal, e não vou fazer mamografia porque dói, porque aperta. Então,
Se você é uma paciente a partir de 40 anos, a ultrassonografia isolada não está indicada como método de rastreamento. E aí você precisa fazer a mamografia de quanto em quanto tempo depois dos 40? São protocolos diferentes, até a gente precisa falar sobre esses recortes, né? O Ministério da Saúde, ele preconiza que a mamografia comece a partir dos 50 anos e que seja realizado a cada 2 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade de Ginecologia, a gente começa com 40 anos e faz anualmente. Perfeito. Agora, doutora, num país que a gente tem as questões que a gente tem, né, e de dimensões continentais, com mais de 5 mil municípios, que a gente tem núcleos, bolsões de saúde, né, aquela cidade, geralmente as capitais, concentram a maior parte dos mamógrafos, Verdade. os exames de alta complexidade, a gente sabe, né, das dificuldades do acesso. Como é que a gente faz para colocar estas mulheres diante dos mamógrafos e fazer suas 4 fotinhas ali para quem não tem silicone, 8 fotinhas para quem tem silicone? Isso é desafiador. É desafiador pelos mamógrafos, pelos profissionais. Cadê os radiologistas em outros lugares, exceto o Sudeste, exceto o Sul? Cadê? Né? A gente, claro, o Outubro Rosa também tem esse objetivo. No Outubro Rosa é muito comum que a gente tenha os multirões em diversos lugares. E eu, como médica, posso te falar, o papel do Outubro Rosa para essas pacientes faz uma diferença Salva vidas, né? absurda. Nossa, que interessante. São pacientes que ficaram, Bom saber. fizeram uma mamografia e como ela não tinha nada, passaram-se 5 anos, porque estava normal. E ela também não palpou nada, ela nunca mais voltou. Mas aí, no Outubro Rosa, colocaram o mamógrafo do lado da casa dela. Porque tem E aí ela foi fazendo. uma força-tarefa do Estado para fazer isso acontecer. Para fazer isso acontecer. É lei, né? É lei que as mulheres tenham esse direito a fazer o exame. Afinal de contas, é protocolado pelo Ministério da Saúde que vai regir o SUS. Então, a gente tem direito, a partir dos 50 anos, né, levando em consideração esse protocolo, fazer a cada 2 anos a mamografia. Assim como várias coisas são lei. Lei dos 60 dias, a lei que você, né, você deveria estar tratada. Exatamente. A lei da reconstrução que você falou, essa é complexa, né? Agora, Fê, no meio de tudo isso, eu queria te ouvir um pouquinho do seu maior desafio nesse período do câncer de mama. Eu acho que o meu maior desafio é me manter firme, né? Ter a cabeça boa, porque o que acontece? Eu sempre lidei com câncer de uma forma muito prática, como eu falei, mas assim, são células doentes do meu corpo que se multiplicam e viram um tumor e você tem que combatê-las, certo? Eu, junto com os médicos e com os meus remédios, né? Eu conversava com os meus remédios, era uma loucura. Eu sou meio doida, então eu ficava, pelo amor de Deus, hein? Você me resolve esse negócio logo que eu não quero mais ficar aqui. Ficava falando com a quimioterapia, Funciona. né? Não, funcionou. Foi uma beleza. Mas eu acho que para combater tudo isso, a sua mente que rege o seu corpo, ela é muito importante. Porque tudo que você faz vem através do seu cérebro, da sua mente, dos seus atos, do seu sentimento. Então, se você se mantém bem, automaticamente você vai estar combatendo junto com os remédios. Então, eu tinha essa cabeça de tipo, eu tenho até hoje, né? Porque a gente continua fazendo os exames e a gente tem um certo medo, né, doutora? A gente já teve o diagnóstico, a gente fica com medo de ter uma recidiva, enfim. Mas, assim, o meu maior desafio é me manter ocupada e me manter bem psicologicamente para que eu tenha forças para conseguir lutar, para que eu tenha forças que eu tivesse forças, né, tá falando no passado, para que eu tivesse forças para me sentir forte psicologicamente, ficar bem para viver, porque eu me ocupei muito também, né? Isso é uma coisa que eu acho que faz. Eu sempre falo, as pessoas me perguntam: o que você fez? Você ficou chorando? Foi difícil para você? Eu falei: claro, foi uma notícia muito difícil. Foram 1 ano e meio, era para ser 6 meses, foram 1 ano e meio de tratamento. Foi muito complicado, tive várias intervenções, muitas histórias, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava me ocupar. Então, eu me ocupei, eu trabalhei, eu fiz novela, eu usava peruca, eu adorava, a melhor parte era a peruca. Mas, assim, o meu maior desafio foi a minha cabeça. Cada um encara a realidade de maneiras diferentes, né? Eu acho que vocês duas têm esse exemplo de, cara, peita, né? Vocês conseguem peitar, mas vocês estavam trazendo essa questão do susto e da ansiedade, da notícia inesperada, o que é muito difícil na nossa vida. E eu fiquei lembrando de uma frase que eu li num lugar inusitado, num imã de geladeira da casa de uma amiga, que diz assim:
às vezes, a vida nos faz mudar de rumo. E, às vezes, o rumo nos faz mudar de vida. É sobre isso. Pois é, porque se a gente pensar, muitas vezes a vida nos traz um rumo completamente inesperado. É uma doença, é um acidente, é uma ruptura, é um término, é alguma coisa que, né, te abala de uma certa maneira. E aí, olhando, eu acho que talvez seja o único aspecto, o único lado luminoso do susto, é entender isso muitas vezes como uma oportunidade também de mudança. Eu sempre vejo isso como uma segunda chance para mim, Eu acho sabe? que também acaba sendo para quem tá do lado também. Mas isso é muito, mas eu acho também que eu não posso romantizar, eu fico com medo às vezes de romantizar. Como eu sou muito prática, eu falo várias coisas que as pessoas falam, nossa, Fernanda, como você conseguiu ser assim, né? É muito difícil, todo mundo tem. A praticidade me fez ser assim, né? E tem muita gente que não consegue ser assim, porque realmente o psicológico de cada um é diferente. Então, o que eu tô falando da minha experiência. Eu tive muito isso e eu sempre falo para as pessoas que a rede de apoio é muito importante. É isso que eu ia falar. Quem te acolheu? Deixa eu falar, eu falo muito, hein, gente? Pode falar. Olha, fica à Quem te vontade. acolheu? Porque assim, quando eu fiquei hospitalizada, as pessoas já conhecem um pouco da história, que eu fiquei 5 meses, doutora, com um descolamento de placenta para ter minha bebê. Minha vida parou. As pessoas que mais me acolheram, além das redes sociais, que eu recebia muitos relatos e muitas pessoas me ajudando, foram aquelas amigas que chegavam na beira da minha cama e diziam, amiga, eu não sei o que te dizer, mas eu estou aqui. E tinha uma escuta muito ativa naquele momento que eu mais precisava. Às vezes eu precisava só falar, às vezes eu precisava só de um abraço. Às vezes, quando a amiga chegava e se colocava de maneira vulnerável e chorava junto comigo, era um momento de muita conexão entre nós. Então, assim, você viveu isso certamente? Eu vivi, eu tive, além da minha família, né, as pessoas mais próximas, eu tive 2 amigos que foram, eu fugia deles, na verdade, né? Eu tive vários amigos que vinham o tempo inteiro, mas eu fugia, eu falava, gente, eu trocava de dia de quimioterapia, eu não contava pra ninguém, mas eles apareciam. Eu falava, o que vocês estão fazendo aqui? Mas eles foram 2 pessoas muito importantes, a Dani e o César, eles ficaram o tempo inteiro comigo. E assim, para falar besteira, para passar um momento difícil, para chorar junto, para contar uma fofoca, porque eu sou geminiana, então gosto bastante. Então, tipo assim, Aí a praticidade. foi muito importante você ter. E ao mesmo tempo foi muito importante você não ter ninguém, você viver sozinho aquilo. Mas assim, eu acho que a rede de apoio, para mim, foi muito legal porque eles riam mais do que choravam. Porque a gente estava conversando isso, né, doutora, sobre o que a família pode fazer pela gente, né? Porque às vezes a família, ela fica tão preocupada que ela te passa um temor que você não tem, né? E às vezes essa rede de apoio é necessária para coisas simples. Quem é que vai cozinhar para essa mulher? Sim. Quem é que vai buscar o filho dela que está na escola no dia da quimioterapia que ela não consegue fazer isso? As pessoas têm muita dúvida como eu posso ajudar? E às vezes Pode ser umas coisas umas coisas práticas da muito vida, né? que faz toda a Não adianta diferença. só dizer, né? Conte comigo e vai embora. Exato, vai Conte embora. comigo, eu posso levar seu filho à escola, eu posso fazer sua comida, eu Supermercado. posso pagar uma conta no banco, né? Exatamente Eu posso isso. ficar na sua casa enquanto você está por aqui, eu acolho as crianças. É o apoio, né? Saber que a pessoa pode contar, que De estou aqui fato. para, né, fazer algo para você, porque eu não posso fazer nada por você, no sentido, né? Quem está com a doença Físico, é você. né? Então, a pessoa sabe disso, mas posso fazer coisas para você.